Olá, voltamos para a reflexão do livro Eventos Finais e hoje queremos comentar o capítulo de número 7, que tem o título Vida Campestre. Este é um capítulo muito interessante porque ele nos dá alguns conselhos e razões porquê deste conselho. O capítulo começa nos lembrando de que quando Deus criou Adão e Eva, criou a humanidade, Deus os colocou para viver num jardim, o Jardim do Éden. Portanto, o ideal de Deus para o ser humano foi sempre que o ser humano vivesse em meio à natureza, um ambiente mais tranquilo. Aqui há um conselho especial para que todos os que puderem viver no campo, que façam planos para isso, porque vai ganhar e muito quem for viver em um ambiente mais natural e mais simples. E vamos ver então as razões por que isto acontece. Antes de ver as razões, o capítulo traz aqui o exemplo de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão, quando ele teve que escolher em que região, em que lugar ele gostaria de viver, ele escolheu viver na cidade, enquanto que Abraão escolheu viver nas colinas, no campo, nos vales, né? E olha só o que diz aqui, ó. Ló poderia ter preservado de muitos males a família se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Falando de Sodoma e Gomorra, que teve que ser destruída, e Ló perdeu tudo por ter ido viver ali. Bem, algumas razões para se viver no campo e por que nós podemos levar em consideração, ou melhor, pensar em considerar este conselho, né, de talvez um dia viver no campo. Primeiro, a espiritualidade da gente pode melhorar e muito. Por quê? Ela diz aqui, ó, Cristo está para vir. Por isso estamos estudando os eventos finais antes da volta de Jesus. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considerem uma privação ser convidados a abandonar as cidades e mudar-se para zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam aos que dela se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. Sem dúvida alguma, contemplando as obras das mãos de Deus, como diz o salmista, que as obras das suas mãos anunciam quem é Deus, nosso caráter, nossa espiritualidade aumentará com certeza. Aliás, falando em caráter, esta é a segunda razão pela qual nós podemos considerar viver, ou pelo menos planejar viver no campo. É que o nosso caráter é com certeza transformado. Há algumas declarações interessantes aqui. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Tiremos nossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído dos veículos e tal, e sua mente se tornará mais saudável. Esta é uma grande realidade. Quando as pessoas que estão aí apinhadas, pressionadas pelo dia a dia nos grandes centros, querem descansar, querem relaxar, para onde elas vão? Para o campo, para uma fazenda, para um lugar longe desses barulhos todos, né? Outra razão é que a saúde física melhora no ambiente rural. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Olha um outro detalhe interessante dentro desse mesmo contexto. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio do ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar.
Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se amontoasse em edifícios e cortiços, né? Então, esta é uma grande razão para a gente pensar, quem sabe, aí um dia em planejar viver no campo. Outra razão é que ali nós poderemos cultivar o nosso próprio mantimento. Queridos, tudo que a gente planta no campo dá. Talvez não seja um produto comercial, bonito, tal, mas saudável, que vai nutrir você. Aliás, há milhares de pessoas que têm migrado do campo para os grandes centros, pensando que aqui nos grandes centros é mais fácil de viver, mais fácil de ganhar a vida. E muitos desses hoje estão vivendo de favores dos outros ou tendo que viver de assistencialismo, porque é difícil de viver nos grandes centros. Lá no campo, pelo menos, se plantar, consegue comer do que plantou, tem ali o seu alimento próprio, sem ter que depender de favores e de outras coisas, né? Então, esta é uma das razões também para vivermos no campo. Outro ponto importante aqui é que a citação nos traz, diz assim, repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, como já comentamos, né? Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. E não é isso que estamos enfrentando justamente nos dias que estamos vivendo? E olha que isto foi escrito em 1904. E esta previsão de que realmente chegaria um momento em que comprar e vender seria difícil, já chegou. Aliás, tem chegado há bastante tempo. Enfim, esse capítulo trouxe algumas dicas, algumas orientações e um convite, um conselho, na verdade, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar neste conselho e, se pudermos, façamos planos para nos mudar para o sítio, para a zona rural. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar e muito com isso. Que Deus te abençoe, um grande abraço, continue conosco para a reflexão dos próximos capítulos.